Ok, pessoal, muito boa tarde a todos. É um grande prazer ter todos vocês aqui conosco em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós vamos abordar hoje é os mistérios do tempo. O que vem a ser o tempo? Hoje muitas pessoas me perguntam, passam e-mail, Laércio, o tempo está mudando, o tempo está acelerando, o tempo está diferente, as coisas estão acontecendo mais depressa. Ok, então, as pessoas me perguntam, Laércio, o tempo no plano espiritual é diferente do tempo aqui? É verdade que um minuto no céu são centenas de anos aqui na Terra? Ou ao contrário, né? Um minuto na Terra é muito tempo passado no céu. Vamos tentar discutir isso, vamos tentar entender o que o homem sabe sobre o tempo. O que até hoje a humanidade reuniu de dados para entender o tempo. Muito bem. Nós vamos começar com a pré-história da humanidade. Então, na pré-história, como que o homem criou a ideia de tempo? Tá? A ideia de tempo. Aí nós vamos tentar entender como outros planetas, outros mundos, as coisas podem ser bem diferentes. Na Terra, os homens primitivos, se você tivesse lá 3, 4, 5 mil anos atrás, lá nas cavernas, ou nas florestas, uma tribo bem primitiva, uma coisa que marcava profundamente era um evento cíclico que se repete constantemente. Constantemente ad eternum, como diz os. Que é o dia e a noite. Ok? Então, o primeiro conceito de tempo é o dia e a noite. Todos os dias, as pessoas experimentam o nascer do sol, o percurso do sol no céu e o pôr do sol ao entardecer. E depois de um período de escuridão, e de novo o sol levanta-se no horizonte num ciclo praticamente eterno. Para os povos antigos, isso era a primeira marcação, a primeira noção de tempo. É o dia. Inclusive, os índios, se você pegar os índios e falar, nós vamos nos encontrar daqui 3 sóis. Ele não falava daqui 3 dias, que dia é uma palavra nossa, é um conceito mais moderno. Então eles falavam assim, daqui 3 sóis a gente se encontra. Significa daqui 3 dias. Então, a própria natureza fornecia uma ideia de intervalos cíclicos de eventos que se repetem. Então veja bem, a ideia de tempo para os antigos só pode acontecer com certa precisão se você tiver um evento que se repete. Então nós precisamos ter um evento que se repete. De forma, claro, precisa. Porque senão seu relógio pode atrasar. Seu marcador de tempo, ele pode atrasar. Os antigos não tinham a noção astronômica de como o sistema estava organizado. Ele não sabia que a Terra girava em torno do Sol, e que tudo estava boiando num vácuo, num vazio, porque isso para a cabeça das pessoas era muito difícil de aceitar, que o Sol e a Terra estavam parados no nada, no vazio, flutuando no nada, no espaço, simplesmente. Isso era uma noção inviável. Aqui na Terra as coisas só ficam paradas se estiver apoiado em alguma coisa. Então era difícil para os antigos entender até que a Terra era um astro redondo. Okay? Com o passar do tempo, as evidências observacionais vai fazer com que o homem comece a ter um melhor conhecimento da natureza do seu mundo, ou das coisas. Mas tudo é uma questão de muita observação. Muito bem.
O Sol, então, nesse caso, é o astro marcante para uma medida de tempo. É o astro mais brilhante, ele é poderoso, forte, ilumina. Né? Ele nasce, vem, corre e, ciclicamente, amanhã ele está de volta. Né? Qual que é o outro astro brilhante no céu que poderia dar uma noção de tempo também? A Lua, claro. Então, novamente, quando você observa esse astro monstruoso, brilhante que é a Lua, os observadores, né, percebiam que a Lua, ela mudava de fases. Né? Ela tinha um ciclo muito interessante. Ora a Lua sumia, e ora a Lua começava a aparecer com parte dela iluminada. E vinha crescendo essa iluminação, né? Crescendo, 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 até se tornar lua cheia. E depois essa lua cheia começava a decair, 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 até desaparecer novamente. Então, os antigos percebiam mais um movimento cíclico no céu. É a lua cheia, até novamente ela se tornar cheia novamente. E nós tínhamos um período de tempo bastante precisos, que era 28 sóis aproximadamente. Entendeu? Então os antigos observavam que a cada 28 sóis, você tinha um ciclo da Lua. E esse ciclo de 28 sóis, ele chamou de mês. Né? Foi conhecido como mês. E quando você divide cada fase da Lua por completo, você divide em 4 partes, você tem 7 partes cada uma. Você divide em 4, e você tem cada fase da Lua 7 dias, ou 7 sóis. Então essas questões, essas marcações de dias, mês, semanas, ela começou a acontecer naturalmente a partir de observação de certos eventos astronômicos que eram repetitivos. Ok? Os antigos, como não tinham nada para fazer à tarde, não tinha Rede Globo, não tinha televisão, ao amanhecer também eles não tinham nada para fazer, eles costumavam muito observar a natureza. Então tem uma coisa muito interessante que eles observavam, só que eles não entendiam o porquê. Aí vocês vão entender por que os grandes povos antigos, vocês vão entender por que Stonehenge foi construído daquele jeito, com aquela precisão, ou no solstício o sol nasce no centro daquela pedra, certo? Por que aqui no Peru você tem a Porta do Sol, que no solstício de inverno o sol nasce exatamente, ou no equinócio ele nasce no centro. É difícil fazer isso? Não, se os povos primitivos fizeram, e não tinham inteligência nenhuma para fazer isso, apenas observando, porque é uma coisa muito simples de se fazer. Não é tão assustador. Oh, olha, eles eram avançados. Olha, o sol nesse dia nada. Porque essa coisa mais fácil de ser feita, se você for um bom observador. É simples. Se você estiver sentado no morro, assim, na frente da tua casa, sem nada para fazer todo dia, e você perceber esse horizonte, as montanhas lá assim, ó. Aí você percebe que todo dia o sol se punha, certo? Lá nas montanhas. Ok? Tudo bem, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, se você fosse um cara muito bom observador, você observava que hoje o sol se pôs aqui, exatamente nesse ponto. Tanto se põe como nasce, viu? Dá na mesma. É só mudar o lado. Aí, ele começa a observar, amanhã, depois, ele vai ver, o sol começa a andar. Ele não se põe no mesmo lugar todo dia. Ele começa a andar. E o engraçado é que ele chega até um ponto máximo que ele para, e depois ele começa a voltar. Depois ele passa desse ponto aqui de novo e começa a vir para cá. Aí ele chega no máximo aqui e começa a voltar de novo. Então, ele fica fazendo isso aqui no horizonte. E para ele fazer uma oscilação completa no horizonte, para ele sair daqui e ir até lá, voltar e vir aqui e voltar, você pode contar, dá 365 dias. E se você medir com muita precisão, você consegue as frações aqui ainda. Aí, era mais fácil observar exatamente esses pontos. Esse ponto, esse ponto, esse ponto eram os equinócios e os solstícios. As estações do ano eram muito marcadas quando o sol estava nessa posição.
Então, eles observavam muito bem, o inverno vai começar quando o sol começa a se pôr aqui. E assim por diante. Aí era fácil você, né, eu estou observando, não estou? Eu sei que nesse momento aqui é o equinócio. Certo? O sol e eu. Então eu faço um prédio aqui, ó. Boto 2 pedras aqui, ó, e faço o sol nascer aqui dentro. Então todo ano que o sol, toda vez que o sol nascesse aqui no meio dessa pedra, eu já sei a data de um evento, é o começo da primavera, pode plantar. Porque eles precisavam conhecer essas informações, porque eles precisavam plantar na época certa, na época das chuvas, na época inclusive no Nilo, por causa das enchentes do Nilo, você tinha que plantar naquelas épocas certinhas. Então, nessas observações, essa era uma observação clássica para você determinar o ano e as estações do ano, que elas são marcadas muito bem por esses tempos aqui, pela passagem do Sol nesses pontos específicos. Você deu um zoom aqui, está aparecendo bem? Né? Para as pessoas acompanharem, né? Isso, acompanhando bem a nossa explicação, que o Sol, ele anda no horizonte e volta. Você pode fazer isso, se você morar num sítio, bota uma varetinha, você pode até botar um binóculo, assim, uma luneta, faz um marco muito preciso e começa a acompanhar o Sol dia após dia. Até onde ele vai, você faz um marco, bota uma estrela, e você faz a sua porta do Sol. Você faz o seu observatório solar a olho nu. E você acompanha essas variações. Né? Aí você consegue fazer essas medidas. Então os antigos, os Stonehenge, por exemplo, né? Na Inglaterra, certamente a observação não só do Sol, mas a observação de vários planetas e vários astros no céu noturno, né? A coincidência, eles mediam coincidência. Por exemplo, quando o Sol, tinham constelações no céu, as constelações têm o mesmo processo. As constelações, elas acabam nascendo no horizonte e se pondo. Por exemplo, a estrela Sírius, que era uma das estrelas mais brilhantes do céu. Principalmente, né, para a faixa equatorial, para esse pessoal que mora nessa faixa, né, dos trópicos. Então a estrela Sírius, na constelação do Cão, ela é muito brilhante. E com o oscilar do Sol, eles vão comparando, a estrela vai desaparecer, ela some. E vai voltar somente na época que o Sol... Então eles perceberam que a estrela Sírius sempre voltava a nascer quando o Sol estava em determinada posição aqui. Então eles faziam uma relação entre esse período e o aparecimento da estrela Sírius. Então eles começavam a perceber o movimento das constelações. Então esse movimento, essa coisa toda acontece porque a Terra está em movimento. Mas tem um contudo, todavia. Se você fizer medidas precisas, com grande precisão, você vai ver que o Sol, ele acelera, vai mais rápido no ponto, ele não anda com a mesma velocidade, certinho, vai e volta com a mesma velocidade, ele não vai. Tem hora que ele anda mais depressa, tem hora que ele vem mais devagar. Isso porque nós, cientistas, hoje sabemos que o Sol, a Terra gira em torno do Sol numa órbita elíptica. E o planeta acelera, o Sol, a Terra acelera ao se aproximar do periélio, do afélio, aquela coisa toda. Então, as coisas não são tão simples quanto parece. Por isso que às vezes os antigos não conseguiam tanta precisão, porque os instrumentos dele não eram tão precisos. Mas eles poderiam construir os maias, as medidas dos maias é extremamente precisa. É extremamente precisa. Né? Isso que deixa aí muitos cientistas encucados, né? Porque eles conseguiram medir o ano de Vênus, com bastante precisão. O tempo que Vênus demora para dar uma volta em torno do Sol. É raro por questão de frações. Assim, né? Os maias é 584 dias, 22. A NASA, 584 dias, 24. Vocês terem uma ideia. Então, a ideia que o tempo passa, tem a ver com as observações de dados astronômicos. Tem a ver com a rotação da Terra, nós sabemos, né? A rotação da Terra provoca exatamente o dia e a noite. O movimento da Lua ao redor da Terra provoca a ideia do mês, ou da semana, das fases da Lua. E o movimento da Terra ao redor do Sol provoca a ideia do tempo ano.
Agora eu pergunto para vocês, prestem bem atenção. Estas são dados que marcam o conceito de passagem do tempo. Passagem do tempo. Mas vocês percebem que essa ideia de tempo é uma ideia extremamente subjetiva? A pergunta dos cientistas é: o tempo é real, ele passa mesmo, ou ele não passa? Ou o que passa é uma noção desses movimentos periódicos. Imagine se o Sol resolvesse não passar mais sobre nossas cabeças. Se o Sol parasse, nunca mais saísse daí. É possível isso? É? Eu vou dizer para vocês que é. Se vocês morassem em outro planeta que não fosse a Terra, vocês iriam dar risada. Tá? Entendeu? Imagine nós pegarmos um planeta que não gira, que não tem rotação. O planeta parado. Tem? Por que não? Pode existir um planeta que não tem rotação. E dependendo da distância que ele está do Sol, da estrela central, da estrela maior, ele fica durante anos sem o Sol sair da posição. Para você ter uma noção de mudança, vai demorar... Por exemplo, se você pegar o planeta Plutão demora 250 anos para dar uma volta em torno do Sol. 250 anos. Então, numa vida, você não nota muita variação da posição do Sol no céu. Vocês estão entendendo? Uma outra coisa interessantíssima também, que depois nós vamos estudar, mais para o final eu vou falar sobre isso, sobre outros planetas que têm estrelas duplas, triplas. É um negócio muito louco, se você morar num planeta com sistemas múltiplos. Né? O filme Guerra nas Estrelas mostra muito isso. No cenário dele, o cara sai no horizonte, tem 3 sóis no céu. Né? Entendeu? Eu vou falar sobre Urano. Urano é um planeta muito interessante. Você quer ver uma coisa interessante? É só você ir no Círculo Polar Ártico ou no Polo Sul, o Sol não se põe. Sabia que o Sol não se põe? O Sol não se põe no horizonte. O Sol, se você estiver lá no Polo Norte, por exemplo, no Círculo Polar, você está lá. O seu horizonte é isso aqui, tá? Está lá as suas montanhas. O Sol, ele está aqui no céu, brilhando, ele faz isso aqui, ó. Ao invés dele se pôr, ele não se põe, ele fica virando no céu. Ele não sai, não se põe. Aí você não tem noção de dia e de noite lá. Por isso que tem 6 meses de dia e 6 meses de noite. Como é que você vai marcar tempo? Se você não levar teu relógio, não levar as coisas, praticamente a luz fica igual o tempo todo. Tem dia e noite. Não tem esse evento de marcar tempo. Então presta bem atenção. Quando você fazer uma pergunta para mim, se o tempo está passando mais depressa, você teria que perguntar que tempo? Porque os tempos medidos astronomicamente, dia e noite, está passando mais depressa o dia e a noite? É claro que não. Porque para o dia passar mais depressa, o que tem que acontecer? A Terra tem que girar mais depressa. E todos os grandes instrumentos nos observatórios astronômicos que são de alta precisão com relógio atômico, mostra que a Terra não atrasa nenhum. Né? A variação de rotação da Terra é uma coisa, né? É 1 milésimo de segundo a cada 1000 anos, é um negócio absurdo. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, nesse período, nós, astrônomos, não observamos nenhuma variação nos movimentos da Lua, nos movimentos da Terra ao redor do Sol, nem tampouco da Terra sobre si mesmo. Então, este conceito de tempo que vem desde a antiguidade, ele não sofreu nenhuma alteração. Ou seja, o tempo, e nós chamamos isso de tempo real. O tempo medido astronomicamente. Agora, o conceito e a noção psicológica que você tem de tempo, aí é outra história. Aí nós vamos falar sobre a ressonância Schumann, vamos discutir isso também. Mas o que eu quero deixar bem claro, que a ideia de tempo ela surgiu exatamente dentro de uma visão de eventos muito marcantes para os homens, para os antigos, que eram periódicos, eles se repetiam constantemente.
Pois bem, existe, né, uma história fantástica escrita por Isaac Asimov, o grande escritor de ficção científica, né? O grande escritor de ficção científica chamado Isaac Asimov. Ele escreve um romance de ficção de um povo que vivia num planeta, só que nesse planeta é um sistema trinário de sóis, existiam 3 sóis. E esse povo essa tribo que lá existia, eles não sabiam o que era uma noite. Não existia noite neste planeta. Devido à configuração astronômica desses 3 sóis, eles nunca se punham os 3 ao mesmo tempo no horizonte. Nunca. Ok? Então a ideia basicamente era essa. Né? Eu tenho, se você observar do alto, eu tenho, né, um sistema, por exemplo, de vários sóis. Geralmente eu tenho sempre um sol maior, onde todo o sistema gira. Aí você tem, por exemplo, um planeta aqui neste meio aqui, ó. Você tem um planeta aqui neste meio, que orbita. Então a configuração faz com que não exista noite. Né? Por exemplo, quando o planeta está voltado para esse Sol, é dia desse lado. Enquanto está voltado para esse, é dia desse lado. E esse aqui circularia de tal forma que sempre faria esse planeta estar iluminado por todos os lados. Perfeito? Perfeito. E esse povo era um povo na Idade Média, assim, sabe? Não tinha nada de científico, eles eram um povo tribal. Se estivesse numa Idade Média da Terra. Eles não tinham muito conhecimento. Aí tinha umas escrituras sagradas. Eles tinham umas escrituras sagradas dos povos antigos, de coisa de 10, 12, 15 mil anos atrás. Né? Que diziam assim, que eles deveriam se preparar para a grande noite. Que neste dia a terra iria se escurecer totalmente e viria a noite eterna para a terra, para o planeta. Certo? E, segundo os dados, essa noite estava se aproximando. As profecias diziam que essa grande noite estava se aproximando. E que a grande escuridão abateria sobre todo o mundo. Você imagina, o apocalipse, é o final do mundo, o fim do mundo, é trevas total, nós vamos entrar em trevas profundas, certo? Então veja bem, porque eles não sabiam o que era dia, o que era noite, eles nunca tinham visto uma noite na sua existência, então eles não podiam marcar essa ideia de tempo. Inclusive, eles nem podiam datar com precisão em Marcos quando que seria esse dia que as trevas profundas viriam. Então, as escrituras antigas, que eles falam dos povos antigos que já tinham passado por uma treva, que eles perceberam que era periódico, tiveram feito os cálculos, se perdeu a civilização, né? Eles diziam, então, a história é muito louca, que tem várias seitas, né, apocalípticas nesse povo, e uma seita começou a furar os olhos de todo mundo. Furar os olhos em cerimônia, porque vai vir as trevas profundas, os olhos não vai adiantar nada. Então já tinha que estar se acostumando com as trevas profundas. E muitos começavam a se preparar para o sacrifício, né, aos deuses, para não deixar a noite vir, as trevas cair sobre o planeta. A história é muito louca, ver como esses povos vão encarar essa questão da realidade. Aí, o que acontece? Tem um cientista louco lá que ele monta um telescópio para observar as estrelas. E o Sol, para observar o Sol, porque essas estrelas não dá para observar, eles nunca viram uma estrela na vida. Presta bem atenção, eles nunca viram uma estrela na vida, porque eles não têm céu noturno. Eles só tinham os 3 sóis. Né? E esse foi um filme, é um filme, eles fizeram esse filme, isso no romance, já teve filme desse romance. E é interessante que ele monta um telescópio só com cristais, com pedra, ele fica ouvindo sons, apontando para os sóis, como se fosse uma radiação solar, e ele consegue ver o movimento. Aí esse cara, ele consegue prever mais ou menos uma coisa, que está mais ou menos próximo, tal, e ninguém sabe o que vai acontecer. E quando ele começa a avisar toda a tribo dele que a noite está próxima, aí começa a acontecer, acontece, mas de um ciclo no movimento das 3 estrelas, de tempos em tempos, mas demora assim 30 mil anos para acontecer, 20, 10 mil, 15 mil anos, onde os 3 sóis se alinham, né? Eles se alinham do mesmo lado. Então, quando, por exemplo, olha aqui, eu vou tentar desenhar para vocês. Quando acontece um ciclo assim, que demora muito, um Sol está aqui, o planeta está aqui. E aí,
os 3 sóis se alinham desse lado aqui, ó, vai dar escuridão para o povo que ficar desse lado aqui. Tá? Ok? Mas é muito raro isso acontecer. Esse fenômeno de alinhamento, de ocultação dos 3 sóis, os 3 sóis cair no horizonte para eles, como se o sol fosse embora, a luz fosse embora, era raro isso. E eles não sabiam, eles eram primitivos para datar com precisão esses eventos astronômicos. Então, quando começou, o primeiro sol cai, pum, no horizonte, aí o segundo sol cai. Quando o terceiro começa a cair, começa a escurecer, é óbvio, acontece um fenômeno muito interessante, que é a mudança climática. O clima começa a mudar, começa a vir tempestade, sabe? Tempestade, ventania, pessoal, agora o mundo vai acabar mesmo. Os caras se pulavam da montanha, se suicidavam. É muito louco, viu? Né? Aí, eles se escondiam em cavernas, eles foram para a parte profunda das cavernas, principalmente esse grupo desses cientistas, sabe? Então ele lidera um grupo que ele vai para o fundo das cavernas e a tempestade lá fora começa, cara puta tudo. Só que é óbvio que passa assim 1 dia, 2 dias, passa um tempo, a tempestade lá fora se acalma. Certo? Se acalma. E esse cientista, ele sai para fora da caverna, assim, ele com a mulher dele, quando ele olha, ele vê no céu, o filme termina aí. Uma das cenas mais fantásticas que ele já pôde ter visto na vida. É uma galáxia inteira, cara. Sabe o desenho de uma galáxia? Subindo no horizonte, assim, na escuridão, o céu todo estrelado, cheio de estrelas, de uma coisa maravilhosa, profunda. Eles nunca tinham visto isso na história do planeta. Eles ficam olhando aquela cena maravilhosa, aquele céu estreladíssimo, aquela galáxia subindo assim. Né? Ou seja, um planeta diferente da nossa noite noturna aqui, né? Mas uma coisa fantástica. E eles ficam observando aquilo. Isso já tinha passado muito tempo, tinha passado meses e meses que eles estavam lá dentro das cavernas. Aí, de repente, ele olha lá no horizonte, o primeiro sol se levantando. Do outro lado. É muito louco, é muito bonito. Para você ver como quando você tem uma ignorância sobre o movimento, onde você está, sobre o seu sistema, pode levar a um fanatismo, pode levar a um sofrimento desnecessário, pode levar até muita gente ao sofrimento. Esse filme mostra muito claramente o que é a ignorância. A ignorância leva você a um tipo de sofrimento descomunal. Como aquelas pessoas que foram cegas para se preparar para a noite eterna, para a grande escuridão. E eu vejo muita coisa ligada com o nosso apocalipse também aqui. Quantas seitas, quantos grupos, largando tudo, abandonando tudo, porque vai vir o fim do mundo, né? Então nós temos que sempre ter uma visão científica das coisas. Nós temos que ter uma análise sempre científica e outra espiritual. Eu sou uma pessoa, como eu sou um cientista, eu tive a minha formação de cientista, de físico, mas também sou um espiritualista, sou um médium, sou um sensitivo. Eu procuro sempre ponderar muito bem os dois lados. Sabe? Dá toda a vazão para a espiritualidade, sim, mas também olhar com o meu olho da razão toda essa espiritualidade sentada, equilibrada, sem fanatismo. Para que você possa ser um indivíduo extremamente equilibrado na espiritualidade. Ou seja, viver uma espiritualidade em profunda harmonia e equilíbrio. Sem fanatismo e sem doença. Então, essa é a maneira que eu gosto de fazer espiritualidade com os meus alunos, e é o que eu gosto de passar também essas mensagens nos meus trabalhos. Então essa questão de movimentos periódicos, ela é muito interessante. Se você vivesse em Plutão, teria um problema muito sério com o dia e com a noite, com a marcação de tempo. Eu vou explicar por quê. Plutão está a uma distância de nosso Sol de aproximadamente 6 bilhões de quilômetros. 6 bilhões de quilômetros. Então o Sol está aqui. E Plutão, planetinha lá longe, a uma distância de 6 bilhões de quilômetros. Muito bem. Se você saísse ao meio-dia de Plutão e olhasse para o céu, o que é que vocês acham que vocês veriam? O sol brilhando, bonito, como aqui na Terra? É claro que não.
você olharia para o céu e eu duvido que você encontrasse o nosso Sol. Você iria ver um monte de estrela, um céu totalmente escuro, estrelado, um monte de estrela, e o nosso Sol estaria nesse meio. Se você não for um bom astrônomo, você não acha qual é o Sol. Porque o nosso Sol, a essa distância, brilharia exatamente como uma estrela Sírius. Brilha para nós hoje aqui. Sabia? Então você confundiria. E outra, se você ficasse olhando como esse planeta, que presta bem atenção, olha que louco, ó. Ele tem uma órbita ao redor do Sol, para dar uma volta em torno do Sol, ele demora 250 anos. Então, em 60 anos, ele andou daqui até aqui. Praticamente, não mudou muito o seu céu. O seu céu ficou praticamente o mesmo. Mudou muito pouco as constelações e a posição do Sol real no céu. Então, numa vida, você não notaria muita diferença. Então, você não teria noção de tempo, que o tempo está passando. Porque esse planeta ficaria girando e todo o tempo ele estaria escuro. Ele está escuro. Só tem noite em Plutão. Plutão não tem dia. Então, por isso, a vida se desenvolve em locais escolhidos, privilegiados, praticamente, implantados por inteligências avançadas. A vida não se manifesta em planetas e em mundos fora das condições de temperatura, de luminosidade solar, de intensidade da luz, de variação, sabe, de ciclos. E você pode ver que todo ser biológico aqui, ele precisa dormir. Se ele não dormir, se ele não descansar, ele morre. É como se nós fôssemos projetados para um planeta cujo ciclo noite e dia, de descanso, ativação, fosse preciso. Imagine se nosso dia fosse de 50 horas e a noite de 50 horas. E não 24. Não 12, né? Nós temos 12 de luz e 12 de escuridão. Mas o tempo fosse estendido. Ou seja, a Terra girasse muito devagar. E se a Terra não girasse? Se a Terra não tivesse rotação, o Sol ficaria parado lá por semanas, meses, ele fica quase no mesmo ponto do céu. Aí quando eu vou dando a volta em torno do Sol, aí depois de alguns meses você vai notar a mudança. Aí de 6 meses depois, o outro lado da Terra ficaria iluminado, enquanto o outro ficaria escuro. Então é praticamente 6 meses de escuridão, 6 meses de luz. Como acontece nos polos, o Sol não se põe. Entendeu? Então todos esses fatores de inclinação do eixo da Terra, essa inclinação de 23 graus, 20 e poucos graus, faz com que, das estações do ano, dessas variações interessantes. De hora está escuro no polo, num, e hora está claro no outro polo. E inverte depois de 6 meses. Por causa da inclinação do eixo. Então essas pequenas coisas fazem muita diferença. Mas a nossa pergunta é, o tempo passa? Ou é a noção que nós temos com relação aos movimentos periódicos astronômicos e de eventos astronômicos é que se repetem, que dá a noção de que o tempo passa. Foi muito difícil para os antigos inventar um relógio preciso, sabia? Um marcador de tempo preciso, um marcador de movimentos periódicos para associar. Você vê, o primeiro relógio era um relógio solar, O cara botava uma haste aqui e a sombra, de acordo com a sombra ou a própria posição do céu, você sabia qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. É o único jeito de marcar tempo. À noite, o relógio solar não funciona. E se estiver nublado também, você não vê as estrelas. Quer ver, você saber que horas são. Quem inventou o primeiro relógio da era moderna? Vocês sabem?
Primeiros cientistas a inventar o relógio da era moderna foi Galileu Galilei. Galileu precisava fazer as medidas de queda dos corpos, movimento, aquela coisa do trabalho de Galileu. Mas não havia um marcador de tempo preciso. Então, o primeiro marcador de tempo que ele fez, ele pegou uma lata d'água e fez um furo na lata d'água. Tá? Então Galileu encheu de água e fez um furo aqui. E aí caía gota, certo? Aí o primeiro relógio dele não era 1 minuto, 2 segundos, 3 segundos, não era. Era 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas. Ele contava o tempo em gotas. Então veja bem, aí você está medindo intervalos de tempo. Daquilo que você batizou com o nome de tempo. Porque na verdade o tempo pode não passar. O tempo não passa, apenas a ideia de que eventos periódicos passam. Por isso que eu falo, se você estiver fora de uma nave espacial, longe de planetas, você não sabe se o tempo passa. Por isso que o Spock, né, quando está lá na nave Enterprise, ele tem que marcar data estelar, ele não pode marcar dia, noite. Qual que é o referencial dele para marcar tempo? Né? Você vê o Spock, data estelar 87653,4 da nave Enterprise. O homem não pode marcar, ele não trabalha na Terra. Ele não pode viver o ano terrestre mais. Ele está navegando nas estrelas. Entendeu? Essas coisas você tem que ter na sua cabeça. Né? Aí tinha um problema, à medida que essa lata ia esvaziando, o relógio dele ia atrasando, porque a gotinha caía mais devagar. E a gente sabe que relógio que atrasa não adianta. Né? Aí, para manter essa lata no mesmo nível, ele inventou um monte de outras latas, aquele puta sistema, né, de lata de água, para manter sempre essa no mesmo nível. Aí a pressão no fundo não caía, aí o relógio não atrasava. Mas imagine levar isso nas costas, certo? Para você medir tempo, para fazer suas experiências. Né? Hoje você pega um desses reloginhos de japonês de R$1 da feira, né? Marca tempo com uma precisão incrível. Se Galileu tivesse isso na mão, ele já daria graças a Deus. Mas aí você vê o que é o cientista, observador. Mas esse não foi o relógio que ele inventou, não, da era moderna. O primeiro relógio bom e preciso, ele inventou quando ele estava com esse problema na cabeça. Ele precisava inventar um marcador de tempo, né? Preciso. Então um dia ele foi na igreja, ele entrou na igreja e deu uma ventania na igreja, e o candelabro da igreja começou a fazer assim, ó. Começou a balançar. Ele parou, começou a olhar e começou a ver o candelabro balançar. Ele falou, esse movimento parece muito pré. Aí ele pegou o pulso dele e começou a medir pela pulsação cardíaca dele. Então, aí ele, opa! Já deu uma luz. Ele saiu correndo e foi para a casa dele estudar o movimento pendular. E aí ele percebeu uma coisa muito louca. Ele pegava um pêndulo, esticava aqui uma pedra, botava uma bolinha qualquer aqui, e botava esse negócio para oscilar. Ele percebeu que não importava se você largasse daqui, se ele oscilasse só isso aqui, ou se você trouxesse ele aqui em cima e soltasse. Não importava. O tempo para fazer uma oscilação é sempre o mesmo. Sabia? É o mesmo. Se você soltar ele daqui, ele faz vim, tchum. Por exemplo, você demorar 1 segundo para fazer isso. Se você soltar ele daqui, ele tchum, tchum, demora 1 segundo também. Aqui tem um comprimento L, e ele percebeu que essa oscilação que não dependia que o que eu colocasse aqui. Não importa o tamanho do objeto que eu botasse aqui. Isso tinha a ver com a gravidade da Terra. Então, e com o comprimento. Então ele foi estudar, fez a cálculo matemático, ele chegou à conclusão que o tempo que o pêndulo demora para fazer uma oscilação completa, o período, para ir e voltar, qualquer pêndulo, é 2π raiz quadrada de L sub G. L é esse comprimento do pêndulo e G a atração gravitacional da Terra. Então veja que interessante. Aqui na Terra, todos os pêndulos, o relógio de pêndulo funciona com uma certa precisão, porque tem função do G. Mas se você levar esse relógio de pêndulo Galileu na Lua, já melou. Porque o G é outro na Lua, né? Em Marte também é outro. Então o relógio já vai já vai da zebra. Não vai marcar o mesmo intervalo de tempo com precisão.
Mas aí o que ele fez? Ele montou esse esquema aqui, aí montou um monte de engrenagem e tal, e associou isso a um ponteiro. Aí é o famoso relógio cuco, que vocês conhecem de pêndulo, fica na sua casa, marcando, né? Botava a corda, para que isso aqui ficasse sempre em movimento. Ó. A corda é mais ou menos isso aqui. Alguém que fica batendo no braço para o braço não parar. Fica batendo. Sempre, essa é a corda. Aí o relógio não para. Aí você associa o mundo, cada vez que ele faz, ele faz cleque. Cleque. Cada vez que ele chega lá no fim, ele dá um cleque. Esse cleque vira uma engrenagem. Sabe? E só fazer os dentinhos certinho, com precisão da engrenagem, você tem uma medida de tempo bem precisa. Aí você tem minuto, segundo, você tem tudo que você quer. Bastante precisão. Entendeu? É um relógio baseado no movimento pendular. Né? E aí por diante, aí a evolução da máquina, da mecânica, foi só uma questão de mecânica depois, né? Para criar relógios cada vez mais precisos, cada vez mais. Mas esses relógios precisam, até o relógio digital, né? Até você ter o seu relógio digital aí, eletrônico, ok? Baseado no ciclo do cristal né? Tem um cristal de quartzo aí, ele tem uma pulsação elétrica precisa, então se usa esse marcador de tempo para. Né? Agora, os observatórios astronômicos, Greenwich e tal, usa relógios atômicos. Relógios que você tem uma precisão, nossa, 10 casas depois da vírgula do segundo. Você tem o relógio marcando o tempo com alta precisão. Né? Porque eles usam a transição do núcleo de césio, né? Do núcleo atômico para marcar os intervalos de tempo que são extremamente precisos. Então aí vai máquinas para medir tempo com precisão. Né? Aí a evolução da tecnologia só. Mas a ideia de que o tempo passa é que é complicado. Então veja bem. Na verdade, o que nós estamos medindo é intervalos entre eventos. Entre eventos que acontecem, eventos cíclicos na natureza. Então, a pergunta é, o tempo real existe? Na física, nós sempre discutimos isso. Nossa, você ficava louco discutindo essas coisas. O tempo real existe? E, se ele existe ou não existe, o tempo passa. Então, para os antigos, aí que vem uma diferença entre a física clássica e a física einsteiniana. Para Galileu, Newton e todos os seus sucessores da época, na chamada física clássica, à medida o tempo, eles encararam que o tempo é uma coisa absoluta. Ou seja, eles diziam que o tempo flui numa velocidade única para todo o universo. Se existisse um tempo cósmico, ele tinha uma linha que fluía. O tempo vai passando, uma certa precisão. E esse tempo era absoluto, igual para todo mundo e não muda. Essa era a ideia de tempo absoluto para. Então, se você medisse também distâncias no universo, que eles chamam de espaço, a ideia para Galileu que o espaço também não era afetado por nada. Ele era uma coisa extremamente precisa. O espaço vazio estava lá e tudo acontecia dentro desse espaço vazio. E o espaço era apenas um palco onde a natureza acontecia. E o tempo era uma grandeza cósmica também, cujo fluxo era absoluto e numa única direção. Tudo fluía do passado para o futuro. Tudo fluía do passado para o futuro. Não existia nenhuma inversão, nada poderia sair ou seja, tem o presente, um ponto aqui, onde você está agora. Tudo que está atrás era o passado, tudo que está à frente é o futuro. E o tempo tem essa direção, esse fluxo. Ninguém conseguia inverter isso, sair do presente e voltar para o passado, ou sair desse ponto e adiantar e ir para o futuro. Como nos filmes e nos romances de ficção. Ok? Então, essa era a ideia de tempo absoluto. Ou seja, o tempo que você marca é o mesmo que eu marco.
todo mundo vai medir o tempo igual, absoluto, ele não varia para ninguém. Aí, quando veio Einstein, ele modificou esse conceito de espaço e de tempo. Mas hoje nós vamos só pensar no tempo, não vamos deixar o espaço de lado. Então veja bem, Einstein descobriu uma coisa muito interessante, muito louca. Que campos gravitacionais, mudam o fluxo do tempo. Ou seja, a velocidade com que o tempo passa. Aí é interessante. Mas, vamos supor, o tempo para nós é como se ele fluísse assim, ó. Tum, 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 tum. Em certos locais, o tempo anda mais devagar. Tum, tum, tum. Mas somente esse ritmo, hein? Ele tem um tempo, uma velocidade, e ele pode andar devagar. Olha que louco, presta atenção no que eu vou falar para você, o que Einstein descobriu. Se você pegar um relógio aqui na Terra, esse relógio do Galileu aqui, por exemplo, certo? Que é influenciado pelo G, né? Não é? O G dá a nossa marca. Olha que interessante, olha a fórmula. Vamos tentar usar a fórmula. 2π, vamos analisar essa fórmula simples aqui, que dá até para enxergar isso nessa fórmula. O G não está embaixo da equação aqui? Tá, não está? Se eu aumentar o G, o que acontece com o intervalo de tempo? Diminui matematicamente, faz uma análise matemática dessa forma. O G está embaixo. Se ele aumenta aqui, é um divisor, né? Ele vai diminuir esse valor, tá? Então veja bem, o G na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, o valor. Agora, se você for na superfície do Sol, onde o G é violento, ou na superfície de Júpiter, se Júpiter tivesse uma superfície, Júpiter tem uma gravidade enorme, vamos supor que você pega uma gravidade, um G, num Sol, na superfície do Sol, de 150 metros por segundo ao quadrado. A hora que você colocar esse G aqui, o seu pêndulo vai... O mesmo pêndulo que na Terra anda depressa, aqui, ó, quando você solta no Sol, vai andar oscilar mais devagar. E, não por causa dessa fórmula, mas por outros motivos de curvatura do espaço, tempo, é uma coisa muito louca, não é nem a medida de tempo em si, mas Einstein descobriu que o tempo, quanto maior o campo gravitacional no local, mais devagar o tempo passa. Ok? Então, se um cara que está na superfície do Sol medir 1 ano no relógio dele, que anda mais devagar, aqui na Terra passou quantos anos? Aqui na Terra pode ter passado 50 anos. E vamos fazer uma coisa interessante. Se esse número começar a crescer, se esse G começar a crescer, quanto maior, o relógio não anda mais devagar? Se eu fizer esse G tender a um valor infinito, o que acontece com o tempo? Ele para. E vocês sabem aonde na natureza eu encontro um G infinito? Com um valor praticamente infinito? Num buraco negro, exatamente. Então, a física diz que curvaturas muito poderosas de espaço, onde o G tende a um valor infinito, né, é o chamado buraco negro. Então, na verdade, existe um ponto, se a gente pensar que o buraco negro é isso aqui, ó, uma curvatura muito acentuada no espaço, existe um ponto dessa curvatura, quando chega aqui, é como se o tempo não passasse, ele para. O relógio para. É a eternidade.
É isso que Einstein e os grandes físicos hoje discutem. Mas a variação temporal, então, só aconteceria nessas regiões onde estariam sendo afetadas por mudanças gravitacionais muito intensas. Se você saísse desse local e fosse no espaço convencional, o tempo fluiria na sua forma mais natural possível dentro dessa percepção astrofísica. No entanto, inclusive na física, esse ponto onde os relógios param, né, é chamado de horizonte dos eventos. Além desse horizonte, ninguém sabe o que acontece. A física não tem como escrever o que acontece além desse ponto no buraco negro. Se volta no tempo, o que acontece? O relógio começa a andar para trás, né? O que acontece? Não sabemos. Mas mesmo na teoria da relatividade einsteiniana, eles não conseguiram inverter o chamado fluxo do tempo. O tempo ele tem uma velocidade aqui. Mas à medida que os campos gravitacionais vão se tornando muito intensos, o relógio vai andando mais devagar até parar, mas jamais voltar para trás, contrariando a ordem temporal. Porque veja bem, o universo tem leis precisas para que tudo funcione. Se existisse uma máquina do tempo, né, até tem um famoso romance no mercado, né, chamado Operação Cavalo de Troia, dizendo que os cientistas construíram uma máquina do tempo e a primeira volta seria no tempo de Jesus. Né? Claro que isso é um romance, isso nunca foi feito, isso não existe. A física da Terra está tão atrasada que jamais conseguiriam fazer tecnologicamente algo desse porte. Né? Perfeitamente um romance, isso aqui nada aconteceu. Porque veja bem, existem paradoxos invioláveis que uma volta no tempo seria impossível, seria problemática. Tem vários filmes aí no mercado, né, que mostram esses paradoxos muito complexos. Né? Tem um filme muito interessante, que eu esqueci o nome agora, que eles constroem uma máquina do tempo no futuro e eles voltam na pré-histórica só para poder olhar a pré-histórica, fazer viagens assim de estudos, ou até de turismo. Só que a máquina abre um portal e o cara só pode andar naquela trilha, não pode sair daqui, porque ele não pode pisar em nada, tocar em nada, porque qualquer ato que ele possa fornecer, ele pode mudar o tempo, o futuro, e afetar o futuro e transformar tudo. Né? Então, é aquele velho perigo. Imagine se eu entro numa máquina do tempo agora e volto 10 anos no passado, e encontro comigo mesmo, e resolvo dar um tiro em mim, matar eu mesmo. Ou o que aconteceria se eu voltasse no tempo e matasse Hitler antes de subir ao poder? Então vocês percebam que criaria paradoxos de alteração completa no fluxo da história, a ponto de eu próprio não existir mais. Se lá atrás eu fazer uma coisa que mude a ordem temporal das coisas e eu não existir. Meu pai não vai nascer, tudo, sabe, lá na frente, todos esses elos que são conectáveis não vão acontecer. Então esses paradoxos impedem que exista uma máquina do tempo. Tá? Aí daí alguns cientistas criam um jeito de resolver esse problema. Então eles vão criar uma outra bobagem que eu acho, que é a história de universos paralelos múltiplos. Né? Eles acham que o universo está acontecendo em todas as modalidades de tempo alteradas possíveis. Se você voltar no passado, você não está no mesmo universo. Se você alterar qualquer coisa aqui, o universo continua, mas paralelamente acontecendo desse jeito. Ele vai ter múltiplas possibilidades. Eles usam a física quântica para dar que o universo, a partir de cada momento, ele tem muitas possibilidades de andar no futuro. Se eu tomar uma decisão aqui, o universo flui assim. Se eu tomar uma outra, ele vai para essa direção. Então, a todo momento, o universo tem muitas possibilidades. Eles dizem que o universo existe paralelamente. Aí eles criam esses filminhos, né? Esses filminhos de você viajar entre universos paralelos. Né? Inclusive no canal Sci-Fi tem esse filminho chamado Sliders, né? Que o cara cria um portal que ele entra e muda de universos. Então ele vai encontrando o universo parecido com o dele, com pequenas variações apenas,
né, de fluxo. Né? Até muitos. Ele pode entrar no universo quando os dinossauros não foram extintos. Está lá o dinossauro andando na Terra ainda. Entendeu? E essas coisas assim, que são pura ficção. Tá? Que não tem nenhuma possibilidade, até mesmo física real, que possa ser demonstrável. Só suposições, só ideias. Mas a verdade central é que o que a gente conhece de tempo, o que a gente conhece de tempo até o presente momento, mostra esse tipo de argumento. Ok? Na verdade, quando há essas curvaturas, não é que o tempo passe mais depressa. Deixa eu tentar entender vocês. Este negócio aqui, criado por Galileu, na verdade é mais o que? Um movimento periódico. Este movimento periódico é afetado nas grandes curvaturas, mas não o tempo. Isto é um grande erro que a física precisa corrigir. Nós já discutimos muito isso. Vocês estão criando, na verdade, por isso que os físicos dizem que o tempo não existe. Existe uma coordenada matemática chamada tempo. E é uma pura coordenada matemática apenas. Ele não é uma coisa real. É apenas uma coordenada matemática utilizada na ciência para fazer medidas de eventos. Porque para localizar um fenômeno no espaço, os físicos precisam de várias coordenadas. Por exemplo, você quer ver, ó, eu vou falar assim, olha, gente, eu vou marcar um encontro com você ali na estação rodoviária, viu? Então, quando você fala isso, você dá a coordenada espacial. Olha, eu vou estar na rodoviária. Se você pegar o GPS, dá, né, na Terra, toda a posição é ali. Mas está faltando um dado ainda, mais uma coordenada para a coisa funcionar. Você fala, olha, eu vou te esperar lá na rodoviária, tá? Mas quando? Amanhã? Daqui um mês? Daqui um minuto? Daqui 3 horas? Então, para você localizar um fenômeno no espaço, você precisa, na verdade, de duas coordenadas. Você precisa de uma coordenada espacial, que é a posição, e uma coordenada temporal, o quando eu vou estar lá. Então, os físicos sempre encararam essa segunda coordenada como apenas uma coordenada matemática, mas não que o tempo é um evento real no universo. Então, quando eu estou dizendo que o tempo para, na verdade é o pêndulo que para de oscilar por questões físicas. A sua medida conceitual de tempo é que está aparentemente diminuindo e andando mais devagar. Agora, a discussão que os cientistas fazem é a seguinte: se as células biológicas, elas também entram nesse ciclo, quando esse ciclo se diminui, será que o ritmo celular também diminui? Será que eu vou fazer as coisas num ritmo mais devagar, mais lento, a ponto de eu parar? Aí é que está. Então essas são as discussões que a física ainda realmente não tem solução. Existe um grande mestre Zen, muito famoso, no Japão, T.D. Suzuki, ele já faleceu. Ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim: as pessoas acham que o tempo passa, mas na verdade o tempo não passa. Na verdade, o tempo não existe. As pessoas estão cercadas de fenômenos ilusórios que dão a ela a falsa impressão de que o tempo passa. Mas na verdade o tempo não passa. Esse é um texto zen, de um mestre famoso japonês. Entendeu? E essa descrição, esse diálogo está no livro Tal da Física. Que o livro Tal da Física, chega um momento no livro do Tal da Física, que eles vão discutir a ideia de tempo e espaço. Entre os orientais, a visão que os orientais de tempo e espaço, e a visão que os físicos têm de tempo e espaço. E é exatamente essa grande discussão. Né? Existe um tempo ilusório, um tempo maia, um tempo psicológico, e a ideia de que talvez existiria um tempo real no universo. E até hoje esse tempo real não foi detectado, ele não existe como algo real, que possa ser manipulável.
fisicamente, a ponto de jogar você para o futuro ou para o passado. Isso se torna uma impossibilidade física. Dessa maneira, eu posso responder uma outra pergunta para vocês. Mas, Laércio, quando eu estou no plano espiritual, o tempo passa mais rápido ou mais lentamente? O que vocês responderiam? Primeira coisa que vocês teriam de responder para mim, o que é o plano espiritual? Onde fica fisicamente? Qual que é a diferença fisicamente do plano real, físico, e do plano espiritual? Para você poder estabelecer uma ideia do fluxo de tempo nessa região. Ou seja, tem gravidade, tem coisas diferentes onde o tempo possa ser afetado, esse fluxo da ideia de tempo. Pois nos estudos que nós estamos fazendo, principalmente na física quântica, que nós estamos mostrando que o plano espiritual não passa de uma matéria menos densa, certo? Menos denso. Isso significa pura e simplesmente que o tempo conceitual no plano astral é o mesmo do plano físico. Não tem mudança nenhuma de tempo. Certo? Só existe uma coisa, eu aprendi uma coisa com os mestres espirituais. Só existe uma coisa no universo, o presente. O passado não existe e o futuro também não. Só existe o presente. Por isso que eu fui inspirado a discutir um DVD que eu fiz que eu achei muito interessante, que é Seja Feliz Aqui e Agora. Porque, realmente, não adianta você querer projetar a sua felicidade para amanhã, ou para daqui 10 anos, quando eu casar, quando eu comprar uma casa, quando eu comprar aí eu vou ser feliz. Não. Sua vida só tem uma realidade, só tem uma existência. E é o presente. Sair do presente é ilusão. O passado não existe mais. Você não pode viver no passado. De lembranças, de sonhos, de melancolia. Isso é uma bobagem. Porque o passado não existe. E projetar ideias, sonhos, visões para o futuro também é outra bobagem, porque ele não existe, ele não é real. A única realidade é agora, aqui e agora. É aqui e agora que eu tenho que fazer as coisas, que eu tenho que curtir, que eu tenho que viver, porque amanhã tudo pode ser diferente. Eu posso morrer, daqui a 10 minutos posso morrer. E essa experiência não existe mais. Então por isso o grande conselho dos mestres é agora. Por isso que existe um provérbio taoísta muito fantástico, que diz o seguinte, né? Do Lao Tzu, o sábio está sempre no começo. O sábio nunca termina nada. Ele está sempre no presente. E o presente é sempre o começo de alguma coisa, não é o fim. Porque daqui para frente eu tenho a eternidade, né? Então, eu estou sempre começando. Por isso que eu falo, qual que é o momento que eu devo fazer mudanças, professor Laércio? Eu falo, agora. Será que vou esperar aposentar? Eu vou aposentar para fazer mudança. Depois eu vou mudar. Bicho, se você for fazer isso, pode esquecer que você é idiota. A mudança tem que ser feita aqui e agora. Se você esperar para fazer uma mudança daqui 6 meses, eu vou aposentar. Você morre amanhã, cara. Eu tenho um amigo meu, presta atenção, isso é sério, isso é verdade, isso aconteceu, um amigo músico, muito conhecido na cidade aqui de Limeira. Nós tocamos junto durante muito tempo, e ele foi um funcionário do Banco do Brasil, do Banco do Estado, quer dizer, durante 300 anos. Ele falava assim, Laércio, puxa, a hora que eu aposentar, eu vou curtir mais música, vou estudar, vou curtir. Olha, ele se aposentou hoje, 2 meses depois, descobriu que tinha um câncer terminal, morreu 3 meses depois de aposentar. Interessante, né? Por isso eu falo, nunca deixe para quando você for se aposentar, para amanhã, para daqui 6 meses. Se você tiver que realmente fazer uma mudança, uma transformação em sua vida, para você ser feliz, para você curtir, faça-la agora. Esse é o momento temporal que você tem para realizar transformações. Eu até brinco com as pessoas, né? Que ficam, a gente brinca, né? Com essa história de 2012, então nem se fale, né? A gente brinca muito, depois de 2012 eu pago você. Vou fazer uma dívida para depois de 2012, né? Vamos ver, vai que quebra tudo, eu não pago ninguém, né? Então tem muitas brincadeiras em torno desse 2012, então, desse fatídico calendário maia. Eu vou fazer um seminário especial sobre 2012, sobre mitos, verdades e falsidades. E a gente vai colocar bem claro essas ideias também.
Agora está começando a crescer, está chegando próximo, então as pessoas estão ficando neuróticas. Né? Será que vai acontecer o cataclismo agora, Laércio? Será que é nessa data? O que tem de eventos reais que podem estar acontecendo? Então, nós vamos apresentar todas as ideias, os prós e os contras, o que o esotérico fala, o que a ciência fala, o que os estudiosos reais, os povos maias falam, e a gente vai tirar as conclusões. Para não também ter o fanatismo, né? Porque as coisas têm que ser conscientes, têm que ser estudadas e colocadas em pratos limpos. Ok? Então é isso. Então, veja bem. Né? Vamos falar agora de ressonância Schumann, que é o tchan da história. Né? O que há e o que não há de verdade nessa história. Porque eu tenho recebido muitos e muitos e-mails. Laércio, a ressonância Schumann, então é ela que explica, porque a gente tem a noção que o tempo está passando mais depressa, tal. Bom, vamos ver quais são as fontes. Algumas fontes são esotéricas. Tá? Ressonância Schumann, presta bem atenção. Eu vou desenhar aqui o planeta Terra, redondo. O planeta Terra, ele tem uma circunferência de aproximadamente 40 mil quilômetros de comprimento de circunferência, tá? Ó, então, é o comprimento da Terra. É cerca aproximadamente 40 mil quilômetros. Ok? Muito bem. O campo magnético da Terra, existe um campo magnético na Terra, existe aqui uma região em volta da Terra, tá? De aproximadamente, deixa eu ver aqui, 100 quilômetros. 100 quilômetros de altura. É do solo até essa altura, aqui começa uma região chamada ionosfera. A ionosfera é uma região ionizada da atmosfera. Tá? Por isso que chama ionosfera. A radiação solar bate, o fluxo solar, o vento solar, e cria uma camada ionizada, eletricamente ativa. Por isso que a gente chama de ionizada. Ionizada é quando os átomos perdem seu elétron da última camada. Lembra? As moléculas que tem lá de gases, elas são bombardeadas e elas perdem vários elétrons da última camada e elas ficam ionizadas, elas ficam polarizadas eletricamente. Tá? Isso é um íon, né? Vocês aprenderam em química o que é uma molécula ionizada. É uma partícula que perdeu o elétron, certo? Ok? Muito bem. Então, existe naturalmente o chamado campo magnético terrestre. A Terra, devido a um núcleo de ferro que ela tem, de níquel e ferro, se ela não tivesse o núcleo de níquel e ferro, ela não teria campo magnético, que seria zero campo magnético. Esse campo magnético terrestre, devido à rotação da Terra e essa parte ser ionizada também a altas temperaturas, você tem um dínamo, e esse dínamo cria um chamado campo magnético. Deixa eu tentar fazer em outra cor as linhas de campo. Só que essas linhas de campo se estendem até fora da Terra, ela vai longe, viu? Vai embora. O caminho da Terra. Ok? Muito bem. Então, veja bem, como as ondas eletromagnéticas, se você oscilar, se você pegar esse campo magnético da Terra e der uma oscilada nele, por algum motivo, ou por ações externas do Sol, você variar esse campo magnético, variar o campo magnético significa oscilar o campo magnético. Ok? Você oscila ele do valor, ok? Você oscila ele de intensidade, o campo magnético da Terra. E o fato de você ter uma cavidade ionosférica, você cria aqui uma parte elétrica, você cria, na verdade, uma cavidade que nós chamamos oca. É como se a onda estivesse presa dentro de uma cavidade magnética. Uma cavidade, uma caixa. Mas só que essa caixa é circular. Então veja bem, como as ondas eletromagnéticas, por exemplo, a onda eletromagnética, ela viaja
na atmosfera, praticamente quase igual ao do vácuo, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Presta bem atenção, naturalmente, quantas voltas essa onda eletromagnética pode dar na Terra em um segundo? É só fazer a conta. Tem esse comprimento e essa velocidade. Você vai ver que a onda pode dar uma volta em torno da Terra, um pulso de luz, em aproximadamente dá 7 voltas e meia em um segundo. 7 voltas por segundo. Se você acender um farolete aqui, e a luz fizesse curva em torno da Terra, que ela não vai fazer porque ela vai atravessar, né? Mas se ela fizesse curva, ela daria 7 voltas e meia em um segundo na Terra. Muito louco, né? É alta velocidade. Então aí vocês vão entender o que é uma onda estacionária. O que é ressonância. Então veja bem, eu vou pegar um tubo aqui, eu vou explicar agora o que é ressonância. A flauta funciona em ressonância. Se você pegar um tubo cujo comprimento é específico, tá? E você soprar e começar a cantar, você assim, nada acontece. Aí você muda a frequência, também nada acontece. Aí você faz assim, chega uma hora, presta atenção, que você ajusta a frequência que você está emitindo do som. E o comprimento do tubo, o tubo começa a fazer assim, o tubo começa a vibrar, ele começa a entrar em ressonância, porque é uma somatória de ondas estacionárias que amplifica. É assim que funciona a flauta. A flauta funciona assim, eu tenho um tubo comprido, oco, aí eu sopro com um jeitinho aqui e faço... Então é ressonância. Aí como é que muda o comprimento? É só encheira de furo aqui. O meu dedo vai tapando o furo, eu vou variando o comprimento do tubo. Então, aí você constrói um instrumento, mas essas proporções têm que ser matematicamente calculadas. Senão, as notas saem todas distorcidas, elas não saem precisas. Você não afina com instrumento nenhum. Então, como a gente conhece a escala musical, a gente constrói tubos com as escalas perfeitinhas para entrar em ressonância. Então a onda aqui, ela fica estacionária aqui dentro, e ela vai, soma mais uma onda, ela não tem por onde sair, ela começa a somar, e se não tivesse o tubo, ela ia aumentar, ela ia amplificar. Ok? E a Terra acontece a mesma coisa. A Terra, a Terra ela é uma cavidade, então você tem o planeta Terra, e você tem a camada ionosférica. Aí, na verdade, o campo eletromagnético da Terra, ele vai poder formar ondas assim aqui, ó. Essas ondas começam a pulsar. Por isso que o natural da Terra sempre foi 7, a ressonância, essa pulsação, né, ficava em torno de 7,5 Hz. Né? Porque essa ressonância Schumann, vamos colocar ressonância Schumann, assim, RS. Porque era bem o batimento natural, porque a onda não consegue aumentar muito a frequência, porque a cavidade não permite. Certo? Tá? Então, esta oscilação, segundo os cientistas, prestem atenção, como é que eu noto isso? Eles pegam um equipamento sofisticado, né? Eles pegam equipamentos sofisticados que medem baixa frequência. Na verdade, a ressonância Schumann, ela mede a oscilação de frequências de campos eletromagnéticos em baixa frequência. Por exemplo, 7, porque é muito baixa a frequência para uma onda eletromagnética. Porque, na verdade, as ondas eletromagnéticas são de megahertz. É o telefone celular seu, que é 900 megahertz. O forno de micro-ondas, que é 1 gigahertz. É bilhões de oscilação por segundo, né? Então, essa é muito baixa a frequência. Então, é uma oscilação, assim, até perceptível, né? Então, na verdade, quando você faz um gráfico com instrumentos avançados, e você coloca aqui a frequência e o tempo,
ou nem precisa ser tempo. Então você observa assim, o seguinte, ou a frequência aqui, né, e aqui a amplitude da onda. Então você observa assim, ó, que essa oscilação, ela dá um pico aqui assim, ó. Aí ela dá outro pico aqui assim. Ou seja, esses intervalos aqui são os picos da ressonância Schumann de 7,777, aquele ponto lá. Onde ela. Então os caras montam gráficos assim, precisos de medir. Se houvesse alguma variação na ressonância Schumann, tá? Se ela fosse, como muitos indivíduos dizem, que ela foi para. Em 1980, ela estava 7,3. Aí em 1990, ela foi para 11. E aí, segundo alguns aqui, hoje ela estaria em 13 Hz. Então, muitos estariam explicando o seguinte: alguns esotéricos chegam a dizer e afirmar, eu li isso em sites, né, que isso afetaria o tempo. É como se isso fosse responsável pelo tempo na Terra. Muitos dizem que, os esotéricos estavam falando, chegou a falar essa, que eu acho uma bobagem, que o tempo atualmente de 24 horas passou a ter 16 horas. Isso eu acho uma bobagem. É como se ele tivesse acelerado. Mas a rotação da Terra mudou? O pêndulo mudou de oscilar? Então, o argumento utilizado é que esta oscilação afetaria a mente humana. Ok? Essa mente humana, a partir do momento que nós estamos harmonizados com o planeta, os seres biológicos, nós estamos acostumados com essa pulsação eletromagnética, e a nossa mente também. À medida que essa pulsação começa a se aumentar, por motivos astronômicos, externos, ou do núcleo da Terra, ok? Isso afetaria a minha percepção de tempo, ou seja, eu ficaria mais estressado, eu sentiria que tudo está mais agitado, a minha mente perceberia as coisas mais agitadas. Então eu ficaria muito mais estressado, muito mais depressivo, ou seja, ansioso, achando que tudo está acontecendo muito mais depressa. Ok? Isso o que os esotéricos apresentaram. Até esse valor de 13 aqui. Aí, eu sou um cientista, então eu vou ver o outro lado. Quero ver se os cientistas, os pessoais atmosféricos, o pessoal que trabalha na nave, se eles estão medindo essa variação mesmo. Então, aí eles disseram que não existe, na verdade, essa variação de 11 para 13. Eles dizem o seguinte, os que estão medindo hoje, que foram medir, eles foram assim: existem, na verdade, vários pontos de oscilação em várias frequências. Então eles disseram que este famoso, que o Schumann mediu lá em 1954, quando ele começou a criar essa teoria e montar isso, né, é um físico alemão, um cientista alemão que em 1954 propôs essa teoria da ressonância Schumann, e foi confirmada pela ciência, posteriormente, todo mundo confirmou, isso existe realmente. Então, eu peguei umas medições feitas atualmente pelos observatórios geoastronômicos dos Estados Unidos, da Europa, e eles percebem que a frequência de 7 Hz está lá, essa de 7,3. De vez em quando, tem uma outra subfrequência que está no intervalo diferente de frequência, que está em 11. Tal. Mas ele falou que essa de 7,3, ela varia, no máximo, para mais ou para menos, 0,3 Hz só. E que nas medições atuais, eles não acharam que essa frequência principal mudou para 13. Então é uma controvérsia muito grande. Então a ciência oficial não aceita essa ideia de que a ressonância Schumann foi para 13. Não foi.
Você está entendendo? Eu estou apresentando, você vê que eu sou um cientista, que eu estou apresentando as ideias para você. Eu não estou defendendo nem essa, nem essa. Eu estou aqui apresentando as ideias. Desde o começo eu apresento como é que a gente tem noção do tempo. Né? Então, porque às vezes os esotéricos tentam apoiar-se em determinadas questões que não são verdadeiras. Né? O principal pico ainda continua em 7,3, 7,4, 7,5. Vocês estão me entendendo? 7,8. Que na verdade o Schumann mediu lá 7,8 na época, 7,83. Então há oscilações dentro desse valor. Entendeu? Então, os cientistas mesmo, aqueles que são céticos, que não são esotéricos, ok? Não houve mudança. Estão medindo aqui, está aqui ó, o gráfico aqui hoje, medido hoje. Entendeu? Pode até existir outros picos menores, numa frequência, mas que não chega a 13, eles falaram. Então ainda a ressonância está dentro dessa faixa de frequência. Então, essa é a verdade sobre a ressonância Schumann. Agora, da onde os esotéricos tiraram essas ideias, que foi para 13, eu também não sei. Porque quando o cara fala, inclusive foi um artigo, né, do Leonardo Boff. Leonardo Boff publicou um artigo na Folha de São Paulo, falando da ressonância Schumann, falando dessa alteração. E aí o que acontece? Muitos cientistas começaram a contradizer o que o Leonardo Boff tinha colocado, os dados que eles tinham colocado nesses textos. Então, na verdade, é preciso que alguns cientistas, alguns esotéricos, mostrem qual é a fonte que você está investigando, que você está dizendo que a ressonância está em 13. Você está entendendo? Porque você tem que basear em dados científicos. Agora, se você vai falar para mim, é porque eu canalizei, o meu mestre me disse, aí, pô, aí não dá, né? Você está entendendo? Não é que eu não confie nos seus mestres, eu não confio na sua mediunidade. Esse é o problema. Ter confiança em médiums é uma coisa complicada. Você nunca sabe, ou nunca tem certeza quando um médium é verdadeiramente bom, ou quando esse médium está canalizando a sua fantasia, ou a sua psique. Então a gente precisa tomar muito cuidado em acreditar em médiums. Eu já trabalhei com médiums a vida inteira. Eu sou um médium também. Então eu sei os meus limites. Então quando você trabalha com médium, você precisa tomar muito cuidado. O médium, na verdade, não é para você crer. O médium é para você estudá-lo, para você pesquisá-lo. Porque os médiuns têm falhas, tem bons médiuns e médiuns muito ruins. Tem médiuns que querem criar seitas e dominar, e tem outros que querem simplesmente fazer o bem. Mas tem muitas pessoas com a sua personalidade embutida. E isso é muito perigoso. Tá? Então, como eu sou um cientista, eu sempre quero saber aonde que você tirou tal informação. É igual a história, a discussão sobre o cinturão de fótons, né? Sobre a famosa circulação do sistema solar sobre Alcione, ao redor de Alcione, ao redor das Pleiades. Isso é um mito, isso não existe. Sabe, isso é uma bobagem científica, ou esotérica. É impossível o nosso Sol circular ao redor das Pleiades, isso não existe, astrofisicamente falando. E eu sou astrofísico, essa é a minha área. Tá? Eu já fiz uma conferência desse pote chamado O Mito do Cinturão de Fótons, mostrando que isso não existe. Então a gente tem que ter o pé no chão. Existem coisas que os esotéricos canalizam e que são falsas. Não pode ser confirmada pela ciência. E existem coisas canalizadas por esotéricos que podem ser confirmadas pela ciência. Está em harmonia com a ciência. Então aí sim. Mas tem coisas que são muito gritantes. É como você falar, canalizei agora que a Terra não gira em torno do Sol. Pronto. Quem você vai acreditar? Então, esse aspecto é muito importante. Então, o caso da ressonância Schumann é essa. Vocês podem acessar os portais na internet, pode fazer uma pesquisa na internet, né? E vocês vão ver matérias prós e contras, mas procurem ver as contras, procurem ver as visões científicas também. Ok? E vocês vão poder ponderar no papel, certo? O que é verdade, o que é mito neste meio. Porque às vezes eu estou acostumado, olha, todo ano, cara, todo
quando chega no dia 20 e pouco de agosto, 27, 28 de agosto, me recebo um maldito e-mail pela internet falando que Marte vai estar mais brilhante que a lua cheia no céu. Todo ano. E os caras ainda eles inventam porque o Observatório Astronômico de Vancouver, porque o Observatório Astronômico de onde está falando isso. Falando, da onde que você tirou que o Observatório está falando isso? Isso é uma bobagem. Nunca vocês vão ver Marte brilhar que nem a Lua. Porque Marte está milhões de quilômetros da Terra e Marte é uma merdinha de nada, é piquititico, jamais ele vai brilhar desse jeito. Para ele brilhar desse jeito, ele tem que estar à distância da Lua da Terra aqui. Tem que estar encostado com nós aqui. Isso nunca vai acontecer. Então isso é uma bobagem esotérica. Saiu na rua, e outra, a pior coisa é que todo mundo saiu, nem Marte estava no céu no dia 27 de agosto, estava Júpiter só. Aí os caras saem e confundem, não é Júpiter. Então tem essas bobagens que não podem acreditar. E bombardeia querendo saber a minha opinião. Aí quando eu monto minha opinião, os caras ficam frustrados. Mas, gente, parece que vocês estavam querendo o caos, né? Vocês estavam querendo o fim do mundo. A Terra pode transformar-se e passar por mudanças, mas por outros motivos e não esse. Que você está afirmando de uma maneira sem lógica. É ilógico isso que você está afirmando. Ok? Afirmar que o sistema solar gira ao redor das Pleiades, isso é um erro astrofísico que nenhum astrônomo amador falaria essa bobagem. Tá? E é o que está em algumas apresentações das profecias maias. Houve aquelas 7 profecias maias passadas no canal Infinito, por exemplo, que coloca essa questão. Isso é um erro astrofísico. Eu, como astrofísico, não posso admitir isso. Sabe? Porque é tudo uma questão de observação, como eu falei para vocês. Os antigos observam o Sol, vê aí, está claro, é só olhar. Nunca na história da astronomia da humanidade, a Terra girou em torno de Alcione, a alfa da constelação das Pleiades. Não tem sentido astrofísico nem astronômico isso. Agora as pessoas tiram isso não sei de onde. Esotéricos que canalizam, que dizem, mas precisam ser discutido isso, gente. Não é porque o esotérico famoso canalizou que nós vamos acreditar. Muitos esotéricos famosos canalizaram coisas, prevendo fatos que não aconteceram. Aí, o meio esotérico é que fica deturpado, que fica desacreditado. Então nós temos que fazer um esoterismo, uma espiritualidade, sim, mais consciente e unindo a ciência para dar um apoio. Não é um desafio a ciência, é um apoio. Tá? Esse é o ponto-chave da questão. Então é isso, gente. Está apresentadas as ideias aí. Agora, cada um de vocês, é claro, que está me assistindo, vai tirar suas conclusões, vai fazer a sua pesquisa. Eu estou apresentando ideias para vocês. Que eu pesquisei também como cientista, como pesquisador na internet aí. Em todo lugar, tá? E eu entendo muito bem essas questões. Eu sei que é ressonância, o que está acontecendo na atmosfera, essa coisa toda. Agora, o que acontece, isso eu já posso falar para vocês, o campo magnético da Terra já deu pepino. O campo magnético da Terra ele é medido em Gauss. Toda a intensidade do campo magnético é medida em Gauss. É uma medida, né? É uma medida de 7,5 Gauss, sabe? É uma medida de fluxo de campo magnético em uma determinada região do espaço. E esse campo magnético da Terra já oscilou. Não só oscilou, como os polos também oscilou, sabia? Um dos grandes medos de alguns esotéricos, de alguns cientistas, é a inversão da polaridade. Né? Vocês sabiam que na pré-história o polo geográfico da Terra já chegou no Equador? A Terra girava de um jeito completamente diferente que gira hoje. E se você pegar, vou pegar o planeta Terra aqui, hoje o polo norte, onde a Terra gira, o eixo da Terra é aqui. Mas vocês sabem que o polo magnético não é aqui. E não coincide com o eixo de rotação da Terra. O polo magnético da Terra sempre está por aqui assim. Ele é truncado, é assim. O campo magnético é bem truncado. E esse campo magnético ele oscila. Ora ele vem, ora ele anda. Se você olhasse a Terra lá do polo, se você pegasse uma fotografia do polo, lá olhando de cima, aqui está o polo geográfico, o ponto geográfico da Terra. O magnético, ele anda aqui, ó, ele fica fazendo assim aqui, ó. Ele anda. E pode chegar ao ponto, aqui é o norte magnético, vamos supor, o sul magnético, que aqui é o norte geográfico.
que eles são invertidos, né? Aqui o sul e aqui o norte magnético. Já houve épocas na Terra que esse polo inverteu, polo magnético, ele inverteu. Para isso que aconteça, tem que acontecer mudanças muito grandes aqui no núcleo da Terra, ou influência de vento solar, de alta atividade solar, para forçar o campo magnético da Terra a inverter. Isso teria que fazer com que o fluxo do núcleo da Terra mudasse de rotação, mudasse de intensidade. Isso poderia acarretar um tranco e gerar muitos terremotos de grande intensidade na superfície terrestre. Teve uma época, eu não lembro a data agora, precisa, mas esse campo magnético oscilou tanto num dia, que todas as bússolas dos aviões, imediatamente os centros de controle dos aviões teve que parar voo no espaço para controlar, senão o avião, operado por instrumentos, ia achar que estava descendo no aeroporto, estava descendo 50 metros, ou seja, 500 metros fora da pista. Você está entendendo? Porque os instrumentos são calibrados de acordo com a posição, tá? Então o cara está voando no céu, ele está seguindo a linha magnética da Terra, certo? Os instrumentos estão seguindo. Se o campo inverte e o nego não corrige, ou sai fora um pouquinho, o cara vai parar lá no Japão em vez de vir no Brasil. É só você errar 1 grau aqui, ó. Pega um avião, aponta para lá e erra 1 grau. Depois de 1 hora de voo, cara, você vai sair lá no Paraguai, não em São Paulo. Entendeu? Então, deu uma pane geral nos sistemas de voo, por variações do campo magnético. E outra coisa que aconteceu muito também, e que varia, é a intensidade do campo. Você acredita que o campo terrestre chegou a quase zero? E eles dizem que nós precisamos desse campo magnético. Sem o campo magnético as aves não voam, não migram, elas erram de lugar. Se o campo zerar, vira um caos o planeta. Vira um caos completo. Os aviões não funcionam, para o sistema de comunicação. Um monte de coisa baseado nessas orientações entra em colapso. E eles dizem que a própria natureza humana, também a psique humana, sofre muito essas variações magnéticas. Pode dar agitação, tensão, nervosismo, guerra, ódio. Essas emoções podem ser alteradas de acordo com a mudança abrupta desses fluxos. Tá? E em 2012, astronomicamente, isso não está errado. Vai haver um alinhamento entre o núcleo da galáxia, o Sol e a Terra. Mas esse alinhamento é em relação à precessão do equinócio. Que o equinócio ele demora 12 mil anos, ou 26 mil anos, né, 25 mil anos, para completar a precessão e acontecer esse ponto-chave. Se você constrói um gráfico, eu vou falar, quando eu der as profecias mais, eu vou falar bem sobre isso. Mas eu vou discutir melhor com vocês isso. Né? Toda oscilação, todo movimento periódico, oscilação, você pode construir num gráfico senoide, assim. Ok? Aí você coloca os 4 pontos. Tá? Esse. Você tem esses pontos aqui. Então, até o ano da Terra você pode fazer assim também, botar num gráfico. E aqui você coloca março, ou janeiro, 1º de janeiro, e depois vai aqui 1º de janeiro de novo. Só que no caso da ressonância, da precessão do equinócio, é 26 mil anos esse espaço aqui. Então, aqui você tem 12 mil e pouco, 12 mil e tantos anos, e aqui você tem o 26, completando o tempo. Então você tem várias épocas. Quando está aqui, esse ponto é onde ele está mais distante do alinhamento. Certo? Nesse ponto aqui há um alinhamento, mas um alinhamento assim diferente, um alinhamento Terra, Sol e núcleo de galáxia. Aí você tem Sol e inverte a posição, entendeu? Então quando ele está aqui, que é o mesmo de estar aqui, você tem um alinhamento, porque ele passa exatamente no plano da eclíptica entre Sol, Terra e núcleo da galáxia. E essas datas os maias sabiam, mas não só os maias sabiam, gente. Não só os maias sabiam, os antigos egípcios, os caldeus, mesopotâmios, todos eles sabiam dessa marcação da precessão do equinócio também. Só que os maias terminaram o calendário aqui. Não, porque os maias acham que todas as vezes que acontecem esses picos, por algum motivo, há uma catástrofe na Terra.
que eles não explicaram direito. É isso que a gente vai discutir. Isso é uma previsão. Isso é algo real. Mas não colocar isso em função da Alcione e das Pleiades. Isso não tem sentido. Essa é uma outra marcação de tempo. É outro movimento periódico que os antigos detectaram, que são chamados de períodos longos. A precessão do equinócio é algo interessante, que ele é assim. Ó. O que significa? O equinócio, que dia que ele dá hoje? O equinócio ele vai dar quando o dia e a noite são iguais, tem o menor dia, por isso chama equinócio. O solstício. O solstício não é 22 de dezembro de 2012? Só que com o passar do tempo, ele não é mais em 22. Daqui 1000 anos ele retrocede. Ele não vai ser mais em dezembro. Ele vem um mês antes. Você está entendendo? Ele vai retrocedendo. O ponto de precessão ou do equinócio, ele muda com o passar do tempo. Em termos do calendário. E ele vai atrasar, só que ele é o contrário do calendário, ele anda para trás, ele não anda para frente. E aqui que os negros dividiram em eras, em 12 eras, cada era tendo 2100 e poucos anos. Então, essa precessão do equinócio muda as estações do ano também. A época que você entra no inverno, a época que você entra no verão, muda. Entendeu? É isso. Mas nós vamos discutir isso numa outra palestra, nós vamos discutir bem sobre as profecias maias, aqui, o que tem a ver 2012 com tudo isso. Né? Ok? Vamos lá. Muita paz, namastê a todos e até um próximo encontro. Muita paz.